Está aqui conosco também o pastor Loren Cunningham. Talvez você... está aqui, pode aplaudir, é verdade, tá? Seja bem-vindo, né? Talvez você não lembre bem, mas há 2 anos atrás, todas as famílias da igreja ganharam de presente um livro desse homem, Fé e Finanças. Nós distribuímos, demos de presente para cada família de membros da igreja esse livro. Sei que muitos leram e foram impactados. Esse é o autor. Existem outros livros dele, estão lá na livraria da igreja. A maioria desses livros, os royalties não são para ele. Ele dá esses royalties para que a obra missionária esteja trabalhando. E esse é um homem simples, é gostoso de a gente caminhar com ele. Eu vou falar para você, ele tem 80 anos de idade, tá? E olha só a pinta do homem, não é? Olha, ninguém diz, né? Fala a verdade, né? Negócio sério. E ele estava dizendo, chegou aqui, olha, eu vim da Austrália, passei na Europa, fui para não sei o quê. O homem não para. São cerca de 26 mil missionários que estão debaixo da autoridade espiritual desse homem. 2.000 bases espalhadas pelo mundo. E se eu entendi bem, parece que 5 navios de socorro, de bênção, inclusive um com atendimento médico, trabalhando pelo mundo. E acima de tudo, um homem de Deus, que há anos atrás teve uma visão muito bonita, em que ele viu uma onda gigante que tomaria a terra, e essa onda gigante era feita de jovens que estariam espalhando o evangelho, e nessa visão ele começou a trabalhar, e Deus tem feito toda essa obra, e ele pôde ver e assistir essa visão de Deus acontecendo através da juventude. Muito obrigado, pastor Loren, tá? Muito obrigado por estar conosco. Eu agradeci, ele disse assim, não precisa agradecer, eu orei, Deus mandou eu vim. Eu falei, aleluia, né? Aleluia, porque Deus mandou você estar aqui. E nessa hora nós vamos ouvi-lo. É uma mensagem que vai levar 1 hora. Eu vou avisar você, porque ele vai pregar 30 minutos. Mas para a gente poder entender, não é? O pastor vai ter que pregar mais 30 em português. Então essa mensagem vai levar 1 hora. Mas não perca, porque é bênção. Nós ouvimos essa semana e é bênção. Quero orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez. E eu te agradeço por o Senhor ter dado ordem ao teu servo para estar aqui no Brasil conosco. Nós nos sentimos privilegiados. Eu quero te agradecer pela vida do Roberto, Pai, que também, sem ele, a gente não poderia entender o que Loren tem para dizer. E o Senhor tem dado esse dom para ele, esse ministério também, Senhor. E eu quero te agradecer. Mas agora eu quero te pedir, Senhor, abre o meu coração. Abre os meus ouvidos. Abre os meus olhos. E abre os olhos, ouvidos e coração dos meus irmãos, para que a gente possa entender a tua ordem e possamos ter a visão do Senhor para a nossa vida. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hello, family. Oi, família. It's good to be here in the house of the Lord, isn't it? É bom estar aqui na casa do Senhor, não é verdade? And I thank you for the wonderful welcome and the love that you have shown to me while I'm here. Eu quero agradecer pelo grande amor que vocês demonstraram para mim enquanto eu estive aqui com vocês. I felt God say yes, I was to come. Eu senti que Deus confirmou a minha vinda até But I aqui. looked for confirmation. Mas eu pedi mais uma confirmação. And I heard that your pastor was such a visionary and committed to missions. Eu ouvi que o pastor de vocês é um visionário e comprometido com missões. I said, I want to be there. Eu disse, eu quero estar lá. And it's a joy to find out you are committed to missions. E é uma alegria também descobrir que vocês estão comprometidos com missões. And I was asked to tell you because after I said yes, then Jocomeros, they heard I was coming. E quando os jocumeiros ouviram que eu viria,
And so they said, "Can't you stay just 3 more days?" Eles me pediram, fique mais 3 dias, por favor. I went to my wife. I said, "We got to pray again, Aí eu darling." voltei para minha esposa e falei, temos que orar de And, novo. and we felt like, yes, okay, we would stay. Aí nós recebemos de Deus, sim. So vou I'll be ficar. here on Thursday and Friday, and they're having what they call Missão Day. Dia de missões. Yeah, you say it. Eles vão ter quinta e sexta dia de missões. All right, and so you're all welcome to go there, Todos wherever vocês there is. são I don't know. bem-vindos. Eu não sei onde que vai ser, mas vocês podem se informar. And they also asked me to tell you that tonight, my first book is That Really You, God? O primeiro livro que eu escrevi, Senhor, pode falar, estou ouvindo. It's in 130 languages now. Foi traduzido em 130 línguas. And it tells the story of God's leading us to do what we're doing. Conta a história de como Deus nos dirigiu para fazer o que estamos fazendo. We actually have now 22 ships. Temos agora 22 And navios. so as we're endeavoring to reach some of the hardest places on earth, E queremos alcançar os lugares mais longínquos e difíceis da terra. we're working in all of the nations, Estamos trabalhando em todas as but nações, some are more difficult. mas algumas são mais difíceis. And some have tragedies like we saw in Nepal. E algumas têm tragédias, como nós vimos no My Nepal. wife and I were in Nepal in 1963 with 24 believers in the whole nation. E nós chegamos em 63, a minha esposa e eu, no Nepal, e havia 23 crentes somente em todo o país. Now we have 250 full-time Jocomero missionaries there, plus another 100 or 200 now for this tragedy. Agora nós temos 250 missionários jocumeiros de tempo integral no Nepal e mais uns 100 a 200 que são voluntários para ajudar na tragédia. During the earthquake, they were all over the nation. E durante o terremoto eles se espalharam por toda a nação. But I'm thankful for the grace of God. None of them were injured or killed. Mas eu agradeço pela graça de Deus, nenhum deles foi ferido ou morto. But our hearts are saddened and broken over those families that lost lives there. Mas nosso coração está triste e quebrantado pelas pessoas que perderam as But I suas can tell you vidas. tonight, there's not just the 24 believers. Eu quero dizer hoje à noite que não existem somente 24 crentes naquele lugar. It is presently the fastest growing body of Christ in the entire world. Na verdade, hoje o Nepal é onde o corpo de Cristo cresce mais rapidamente em todo o mundo. This happened just before the earthquake that I learned that. Isso eu descobri antes, um pouco antes do terremoto. And they're way above 1 million now. E há mais de 1 milhão hoje. And we're going into all of the states of that nation. E nós estamos entrando em todos os estados daquela But this is nação. happening all over the world. Mas isso está acontecendo em todo o mundo. Indonesia is one of the top now growing. A Indonésia é um dos países onde mais cresce o evangelho também. India's population of Christians has doubled in the last 15 years. E nos últimos 50 anos a população da Índia dobrou. 15 years ago it was 50 million. Era 5 milhões 15 anos And yet atrás. China is still growing in terms of great numbers, the fastest in the world. Então, em números, a China ainda é o país onde o evangelho cresce mais no mundo, em números. You're involved in the greatest, most wonderful challenge, bigger than any World Cup. Vocês estão envolvidos no maior projeto de Deus, no maior desafio, muito maior do que a Copa do Mundo, minha gente. And I promise to sign these books tonight for those that want to be there. I'm going to scoot back there quickly Eu quero and sign the ir books. para a livraria rapidamente após a mensagem e vou autografar os livros, se vocês assim o So quiserem. I'll stay as long as you keep presenting books. Eu vou ficar lá o tempo. I didn't write the Bible, so I don't sign that. Eu não escrevi a Bíblia, por isso que eu não gosto de autografar Bíblias. But the Mas Bible says, heaven and earth will pass away, but not my word. Mas a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a minha God's palavra não word passará. is final.
A palavra de Deus é a palavra final. God's word is known throughout the A world. palavra de Deus é conhecida em todo o mundo. And the power of God's word is to change not only individuals, E o poder de Deus, da palavra de Deus, não só transforma indivíduos, but it'll change even nations. mas vai transformar nações. It'll change groups. Vai transformar grupos de My pessoas. father, who ministered in 140 nations, O meu pai, que pregou em 140 he was países, known as Mr. Missions. e ele era conhecido como Mr. Missões. He helped hundreds of missionaries all the time, raising funds for them, not for himself. Ele ajudou centenas de missionários a conseguirem sustento para a obra, não para si He mesmo. died in 2003. Ele morreu em 2003. And at that funeral time, a Dr. Jim Ammerman, E no funeral dele, um senhor, Dr. Jim Emmerman, he came to honor my father with his wife. ele veio para honrar o meu pai junto com a sua esposa. And following the service, E após o funeral, o serviço funeral, he and his wife, Charlene, said, Lauren, we've got some good news. ele e a sua esposa Charlene disseram: Lauren, temos boas notícias. Do you remember what happened 31 years ago? Você se lembra o que aconteceu 31 anos atrás? I said, of course I do. Ele diz: lógico que eu lembro. The nice thing about getting older is you get to see God at work longer. A coisa boa no processo de envelhecimento é que você vê por mais tempo a ação de Deus. In 1972, Em 72, Monday morning, numa segunda pela we manhã, always in our schools have intercession time for the nations. nas nossas escolas temos um momento de intercessão pelas nações. And we go before the Lord, making sure our hearts are clean. E nós nos aproximamos com um coração limpo perante Deus. We bind the enemy and silence his voice. Nós amarramos o inimigo e silenciamos And a we sua declare our voz. faith in a living God that he's going to speak to us. Declaramos a nossa fé num Deus vivo que irá falar a And we nós. wait upon him. E nós esperamos. And we ask, Lord, where should we pray about today? E aí nós perguntamos ao Senhor: por qual país devemos orar hoje? We were from several nationalities. Estávamos reunidos de várias We nações. broke up into little groups of 6 or 7. Nos dividimos em grupos pequenos de 6 ou 7 pessoas. And we found that God gives us such unity E descobrimos que Deus estava nos dando uma with all of unidade. our diversity of culture and nations. Apesar de toda a diversidade cultural e nacionalidades. And I was a little bit surprised as an American E como americano eu fiquei um pouco surpreso. that God spoke to others about the American military in Germany. E que Deus havia falado a outras pessoas de outras nações sobre o exército americano estacionado na Alemanha. So if God tells you to pray for the military, obey him. Então, se Deus te pede para orar pelo exército, ore. And so as a result, we started praying, and then the Lord said, now pray for 100,000 Bibles to be given to the military. E aí Deus nos disse: agora orem pedindo 100.000 Bíblias para presentearmos aos soldados do exército. So we stirred up our faith and prayed. E aí levantamos a nossa fé, erguemos a nossa fé e oramos. And the Lord said to me, E Deus disse a mim: I want you to call Dr. Taylor, Kenneth Taylor. e eu quero que você telefone para o Dr. Kenneth Taylor. He was the translator of the Bible into New American language. E ele foi o tradutor, autor de uma das traduções, a New American Bible, do inglês. And a publisher of that. E também publicou essa tradução. I didn't know him. Eu não o conhecia. I didn't know where he lived. Eu nem sabia onde morava. So I called my friend, Brother Andrew, called God Smuggler over in Holland. Então eu liguei para o irmão André, meu irmão, o contrabandista de Deus, e falei com ele. I was living in Switzerland. We have a school there. Eu estava morando naquela época na Suíça, porque tínhamos uma I escola lá. said, Brother Andrew, I need to talk to Dr. Taylor. Do you know where he is, how I can reach him? E aí eu falei para ele: irmão André, eu preciso falar com o Dr. Taylor. Você sabe como eu posso alcançá-lo? He says, sure, Lauren, come over to my house. He's going to be here Saturday. E ele disse: lógico, Lauren, vem para minha casa que sábado ele vai estar aqui. Then he called me back
Aí ele me telefonou de He volta said, I just got a call from Dr. Taylor. e disse: olha, acabei de receber um telefonema do Dr. He's in Taylor. Greece, Ele está na Grécia, but he has to rush home to Chicago mas tomorrow. ele tem que voltar às pressas amanhã para Chicago. But here's his number. He said, call him. Aí eu te dou agora o número dele, ele pediu para que você ligasse. So I called down to Greece and I said, are you going to be in Central Europe anytime on your way to home tomorrow? E aí eu liguei para ele na Grécia e perguntei se ele estaria em qualquer lugar na Europa Central na sua viagem de retorno a Chicago. Yeah, 2 hours in Frankfurt tomorrow. Ele disse: eu tenho Noon. 2 horas amanhã à tarde em Frankfurt, na I'll meet you Alemanha. there. Eu vou encontrar com você. Next day, Tuesday. No dia seguinte, It started on Monday. terça, começou na segunda. I met him by the plane E lá no aeroporto eu encontrei com ele for almost 2 hours. por mais ou menos 2 horas. It was easier back then. Aquele tempo era mais fácil que hoje. And so I told him what God had said to us E yesterday. eu compartilhei com ele o que Deus havia nos dito ontem. He said, tell me how you hear God. E aí ele me perguntou: como é que He's você a ouve man Deus? of God. He knew how God spoke. Ele é um homem de Deus e sabia como Deus falava. He said, this is amazing to me. E ele disse: isso é maravilhoso I have para mim. exactly 100,000 Bibles left over from a Billy Graham crusade. I'll give it to you. E eu tenho exatamente 100.000 Bíblias que sobraram de uma cruzada evangelística com Billy Graham. Eu vou doar essas Bíblias a você. But I want you to know, Mas eu quero que você saiba, my cost of printing them os is meus custos em imprimir $6 each. That's $600,000. é de $6 por Bíblia. Isso dá $600 mil. Wow. We only prayed about an hour and a half and we got a $600,000 gift. A gente só orou mais ou menos 1h30 e Deus nos dá um presente de $600 mil. That will make even a materialist start to pray. Até um materialista iria começar a orar. And so he said, but you'll have to ship them. They're in Chicago. Mas você precisa buscá-los em Chicago. That's okay. Tudo bem. I didn't know how much that would cost. Eu não sabia o custo disso. But if God could supply the Bibles, He could supply the shipping. Mas se Deus nos deu as Bíblias, também nos dará o transporte. Now, we were living from day to day, hand to mouth. A gente estava vivendo dia após dia das promessas de Deus. And so we still are. E ainda estamos. Hand to mouth, God's hand, our mouth. As mãos de Deus e a nossa boca juntos. So after I'd met with him on Tuesday, I called my friend, Dr. Jim Ammerman, who's also a colonel and the chaplain over all the chaplains there in Germany. Então, após receber esse presente, eu telefonei para o Dr. Ammerman, que era o capelão de todo o exército estacionado na Alemanha. And he's a Southern Baptist preacher. E ele é um pregador da Batista do Sul. I can say that. That's where I am right now, Eu right? estou aqui no meio de vocês. Yeah, Isso, you're really way south. vocês estão bem no sul do Brasil. But verdade. he said, come over, Lawrence, stay with us tonight. Charlene will make you a nice meal and tell me your vision. E aí ele falou assim: vem para me visitar hoje à noite. A Charlene vai fazer uma janta boa e você me conta a tua visão. Now notice the ways of God. Agora perceba os caminhos de Deus. The people of Israel, they knew the acts of God, but Moses knew the ways of God. O povo de Israel sabia das ações de Deus, mas Moisés sabia os I caminhos de shared the Deus. word of the Lord to us. Então compartilhei a palavra de Deus a ele. He said, your timing is amazing. E ele disse: o seu tempo é maravilhoso. My timing? O meu timing, meu tempo. This is Tuesday. We just heard on Monday. E é terça-feira e a gente só ouviu ontem, na He segunda. said, tomorrow morning, all the generals are meeting together here in Frankfurt. E ele disse: amanhã cedo haverá uma reunião de todos os generais aqui em Frankfurt. They've asked me to give them a devotion. E eles me pediram para fazer uma devocional. But instead, I'm going to introduce you. Mas em vez disso, eu vou apresentar você. He said, not one of them know Jesus. Nenhum desses generais conhece Jesus. So you give the gospel first, Você primeiro prega o evangelho and then give them your vision. e depois fala da sua visão a eles. I was in my early 30s. Eu tinha 30 anos. I come in and give them the gospel. Eu cheguei e preguei o evangelho a eles. And then I gave them my vision. Depois compartilhei a minha visão. And Dr. Ammerman said, Colonel Ammerman said,
the top general will say yes or no, and what he says, all the other generals will agree with him. Então o Dr. Ammerman me compartilhou que o principal general, se ele concordasse, todos os generais concordariam. Se ele não concordasse, ninguém iria concordar. He said yes. E ele disse sim. And in fact, we will put our army trucks to whether the airport or the shipport, wherever they are, we'll deliver them to every one of the camps according to the soldiers in that camp, and then Joachim can go and give them out and talk to the military. E ele disse mais ainda: eu vou colocar à disposição de vocês caminhões do exército para fazer o transporte do aeroporto ou do porto dessas Bíblias para todas as unidades estacionadas na Alemanha, de todo o exército americano, e depois os jocumeiros podem vir e distribuir as Bíblias. This was Wednesday. Isso era uma quarta-feira, minha gente. Monday, Tuesday, Wednesday. Segunda, terça, quarta. Sometimes God works fast. Às vezes Deus trabalha rápido. Sometimes I think He's working very slow. Às vezes eu acho que Ele trabalha muito devagar. But amazing thing happened. The Air Force and the Navy said, we will take half, and they brought them, and it was distributed to all the camps. A Força Aérea e a Marinha se comprometeram de fazer o transporte dos Estados Unidos para a Alemanha, cada um a metade, e distribuí-lo nos And acampamentos. so we invaded the military. Aí, assim, invadimos o And exército. we began to give away the Bible. E nós começamos a distribuir a Bíblia. And people were so hungry. E as pessoas estavam famintas. And in every cafeteria at every camp, and there were many, many camps, E em cada refeitório de cada acampamento, havia muitos acampamentos. from the Pentagon, they told them, you have to read the Bible in every meal in every cafeteria in Germany. E veio uma ordem do Pentágono que em cada refeição, em cada refeitório, a leitura da Bíblia seria obrigatória. They were surrounded with the Word of God. Eles estavam, na verdade, todos envoltos com a palavra de Deus. I didn't know how all this was happening. Eu não sabia como tudo isso estava acontecendo. It was actually a friend of my father. Era um amigo do meu pai. John Broger has been one of the three pioneers for Far East Broadcasting Company in Manila after the war. E um dos três amigos do meu pai foi o fundador de uma rádio, de uma estação de rádio baseada em Manila, nas Filipinas, logo depois da Segunda Guerra. And Dad had taken up a lot of offerings to help them. E meu pai levantou muitas ofertas para ajudar essa companhia. And after that, John Broger left the mission again and went back into the military. Então o John Broger deixou esse trabalho na rádio e voltou para o exército. They put him over all internal communication. E ele se tornou chefe de toda a comunicação interna, Working at the Pentagon. trabalhando no Pentágono. And of course, they know everything in the world. They're omniscient. E o Pentágono sabe de tudo que se passa no mundo. They know Nossa when you're missão. chewing gum here in O Curitiba. Pentágono sabe se você está marcando chiclete aqui em And so they Curitiba. heard about the Bible distribution. E eles também ouviram sobre a distribuição da Bíblia. And so he gave the order. E ele deu a ordem. You see, God has people in place. Sabe, Deus tem colocado o seu povo em He had lugares. Melchizedek in place to welcome Abraham into Ele tinha Philistines. Melquisedeque preparado para dar as boas-vindas na Filisteia a Abraão. He had Lydia in place in Philippi for Paul. E ele fez a conexão com Lídia e o apóstolo Paulo lá em Filipe. He's got a man or woman of peace waiting for you Ele tem um homem, uma mulher de paz esperando por você. when he sends you. Quando ele te envia, Expect it. espere. We saw the greatest move of God, according to Ammerman, that he had ever seen in the military in all of his career up to that time. Em toda a carreira desse irmão Aman, ele disse que foi o maior mover de Deus entre o exército americano de todos os tempos.
It's the power of the Word of God É o poder da palavra de Deus and the witness of His people e o testemunho do seu povo and the anointing of the Holy e Spirit. a unção do Espírito Santo. When God speaks, He anoints. Quando Deus fala, Ele unge. Forward 31 years, 31 anos depois, the Ammermans were telling me, os Amamans when they estavam me first dizendo, entered the military, quando eles primeiro entraram no as exército, chaplains, they could ask everyone in the upper officers, como capelães, eles podiam ter acesso a todo o alto escalão do exército. how many of you are following Jesus and have met Him and have been born again? E fazer a pergunta a esses generais do alto escalão: quantos conhecem Jesus? Quantos já nasceram de novo? At that time in 72, almost no one, from generals down to majors, said we are following Jesus. E em 72, naquela época, quase ninguém, nem um general até chegar ao major, conhecia Jesus. He said we just last year, 30 years later, E ele disse, 30 anos depois, no just último ano, sent another information piece out. e nós fizemos uma nova pesquisa agora, And the military is filled in the officers' ranks with Christians who say we have been born again. e hoje existem muitos oficiais de alta patente dizendo, confessando, nós somos novos nascidos, So we convertidos. asked them, when did you meet Jesus? E aí nós nos perguntamos nessa pesquisa, quando vocês se encontraram com Jesus? They said in 1972, E eles when we disseram, were given the Bible. em 1972, quando recebemos uma Bíblia de Don't presente. underestimate what this word can do. Não subestime o poder dessa palavra. Yes, we heard this marvelous testimony. Temos ouvido um testemunho From Mozambique. maravilhoso de Moçambique. And she was telling us what God could do in individuals. E ela nos disse o que Deus pode fazer em indivíduos. God can do it in groups. Deus pode fazer isso em grupos. If He can do it in groups, can He do it in nations? Se Ele pode fazê-lo em grupos populacionais, será que Ele pode fazer em nações? I was first in Korea in 1971. Em 71 foi a primeira vez que eu fui à Coreia. They were one of the poorest nations on earth. Era um dos países mais pobres do mundo. I was speaking to 6,000 people every night for a whole week. Por uma semana eu falava a 6.000 pessoas, todas as noites. And at that time there was not one automobile outside. E não havia nenhum automóvel estacionado fora. I was coming to here tonight a little bit, just 5 or 10 minutes before 7, and there were so many automobiles I didn't know whether I could get in or not. E eu cheguei um pouco mais tarde, Here. hoje 5 para 7 mais ou menos, e tinha tantos carros estacionados ao redor que eu nem sabia se eu poderia entrar. God is blessing you, that's good. Deus abençoou vocês, isso é But bom. they hadn't come into their blessing yet. Mas eles não tinham, a bênção deles não havia And chegado the ainda. whole nation of South Korea at that time, E toda a nação da Coreia do Sul naquele tempo, they had only 15,000 people had a driver's license. e somente 15.000 pessoas tinham uma carteira de motorista. And that was really for bus drivers and taxi Eram drivers. os motoristas de táxi e motoristas de ônibus. Military didn't need it. O exército não precisava de uma licença. And I have watched the changes in that nation. E eu observei as mudanças naquela That nação. one church Aquela uma igreja now has a membership of 1 million. tem uma membresia de 1 milhão. And I've been there through the years. E após ano, eu visitei essa igreja. I'm there all the time. Estou quite a lá lot. o tempo todo, Watching something grow. observando algo crescer. God showed me in 1971. E Deus me mostrou em He said, 1971. tell them they're going to be a great mission sending nation. E Deus me disse, diga a eles que eles se tornarão uma grande nação que enviará muitos missionários. The Koreans, I said this, and the Koreans came up to me after service. They were very polite. Kamsahamnida. E eles, depois de eu ter dito isso, terminou o culto, eles vieram me cumprimentar
falar de uma maneira muito And jeitosa, kamsamida, quer dizer, obrigado. But we can't do that. Mas isso é impossível, nós não podemos fazer We're isso. poor. Nós somos pobres. There weren't even bicycles outside, let alone cars. Não havia nem bicicletas lá fora, muito menos carros. And they said if we had money, it's illegal to take it out. E eles disseram, se tivéssemos dinheiro, não podemos tirar o dinheiro daqui, é And it's ilegal. illegal for us to have a passport. Também ninguém recebe um passaporte aqui, é ilegal. I said, God can change that. Aí eu disse, Deus pode mudar isso. You just say yes to God. Você somente diga sim a Deus. Because there's going to be God showed me, thousands and thousands of missionaries from Korea. Porque haverá milhares e milhares de missionários saindo da Coreia. Deus me mostrou. Number one in the world is America. Em primeiro lugar está os Estados Unidos. But they have 300 million people. Mas os Estados Unidos têm 300 milhões de Korea habitantes. has 45 million. E a Coreia tem South Korea. 45, Coreia do Sul tem 45 milhões de And habitantes. they have the second most missionaries in the world today. E eles estão em segundo lugar, maior número de missionários no mundo hoje. What happened there? O que é que aconteceu lá? They were called the Hermit Nation. Eles eram chamados de a nação ermita. They never invaded anybody else. Eles nunca invadiram ninguém. But they were invaded 935 times. Mas eles foram invadidos como nação 935 They learned to vezes. fortify themselves. Eles aprenderam a se fortalecer, se fortificar. And King Sejong in 1446 E o King Sejong, em 1946, said, "My people are poor e disse, meu povo é pobre, because they're using the characters of China porque eles estão usando os caracteres chineses para escrever. and they can't read or write. E eles não conhecem, não sabem ler ou It takes escrever. too long." Leva muito tempo para aprender os So he caracteres got chineses. some help and he created a new alphabet, a new script. Então, eles receberam alguma ajuda de fora e criaram o seu próprio alfabeto, a sua própria escrita. And he told everybody to learn it. E ele expediu uma ordem para que todos aprendessem. But the ones around him, the elite, they didn't want other people to be educated, so they burned and buried his script. Mas a elite que estava ao redor dele não queria que o povo, o povão, as massas, aprendesse a ler e escrever. Então, queimaram o seu édito. Only a very few, they tell me about 2% learned this script. E somente alguns, talvez 2% da população aprenderam a nova escrita. 400 years passed. 400 anos passaram. Two that knew it, two young men, Dois que went aprenderam up to Manchuria, foram para a Manchúria met a missionary from Scotland, John Owens. e encontraram um missionário da Escócia, o John Owens. He led them to Christ. E ele os levou a Cristo He began to teach them the word. e começou a ensiná-los a palavra. They said, "Can we have the word in our E language?" eles disseram, será que podemos ter a palavra na nossa Yes, I'll língua? help you. Sim, vou ajudar vocês. And they translated the E Bible. traduziram a Bíblia. Those two young men took it back to E Korea, esses dois jovens voltaram para a Coreia, planted the first two churches. plantaram as primeiras duas At the igrejas. same time, two missionaries from Rutgers University in New Jersey, E, USA. ao mesmo tempo, dois missionários da Universidade de New Jersey, nos The Estados Unidos, timing of God. chegaram. Este é o tempo de Deus. And I'm trying to tell you, this is your time. E eu estou tentando dizer a vocês que God's esse é doing o something out of tempo this de church. vocês. Deus está fazendo algo na sua And you're igreja. leading a nation here Você- by your influence. Vocês estão influenciando toda uma nação. So don't do less, do more. Então não faça menos, faça mais. Because God wants brasileiros in every nation on earth, Porque Deus quer brasileiros em todas as partes preaching do the mundo, word of God. pregando a palavra de Deus. I believe that with all my heart. Eu creio isso de todo o meu coração. And I believe that you're leading the way. E eu creio que vocês vão mostrar o caminho. And so the teachers came, Então Appenzeller and Underwood. esses dois mestres vieram. And then God sent Miss Scranton, E aí Deus mandou mais um, a woman Scranton, missionary from US. uma senhora missionária dos She Estados started Unidos. the Women's University. E ela começou a universidade feminina. In that generation, they got the Bible
E naquela geração eles They got receberam salvation. a Bíblia, salvação, They learned to pray. aprenderam a orar, And then God sent revival. e aí Deus enviou o And a avivamento. spiritual awakening swept the entire E um country. avivamento espiritual espalhou-se por todo o país. And especially it started out of Pyongyang. E começou principalmente em Pyongyang. A missionary had come to Pyongyang Um missionário chegou a Alone Pyongyang sozinho, and he just threw out the Bible and was killed as a martyr. e ele foi morto ao distribuir Bíblias e morreu como mártir. But when the Bible came in Mas quando a Bíblia and veio was spread to many through their Koreans, e foi distribuído por and they muitos na learned to língua deles, understand it through the e missionaries, eles começaram a aprender a entender a Bíblia In pelos that missionários. generation, Naquela geração, they had this national revival, spiritual awakening in 1907. em 1907, então tiveram um grande avivamento espiritual. And as they began to take off, the enemy sent in a foreign group to take over for 36 years. E eles foram They became invadidos, slaves. eles foram invadidos pelo inimigo e se tornaram escravos por 37 anos. They were burned alive at times, they were killed, they were imprisoned Eles by just foram teaching the Word of God. Queimados vivos, eles foram mortos, foram encarcerados simplesmente por ensinar a The palavra de Deus. baptism of fire only made them more E o powerful. batismo de fogo só os tornou mais poderosos. And in August of 1945, they got their freedom. E em agosto de 1945 eles foram libertos. But the communist dictator took it away. Mas o ditador comunista Then roubou a war. liberdade. E And depois a then they came guerra. out of the war, Depois saíram da guerra. and now they were poor, E agora estão pobres. still poor, Ainda pobres. still one of the poorest in the world. Dos países mais And in one pobres. generation, Em uma geração, they began to get the word out. eles começaram a distribuir a Churches palavra. sprung up all over the nation. Igrejas despontaram em They toda a nação. evangelized door to door. Eles evangelizaram porta a porta. And they built the largest churches in the E world. construíram as maiores igrejas do mundo. The largest Baptist church is there in Seoul. I preached there several A times. maior igreja batista do mundo está em Seul. Eu já preguei lá várias There, vezes. the last time I was there 2 or 3 years ago, it was 90,000. Era 90.000 pessoas quando eu estive lá a última The vez. largest Methodist church, 100,000. A maior igreja metodista do mundo, 100.000. Powerful church. I preached there. Igreja poderosa, I preguei lá. preached at the largest Presbyterian church, 480,000. 480.000 membros, é a maior igreja presbiteriana do mundo, preguei lá The também. largest Pentecostal church, full gospel they called it, that's the million. E a maior igreja do evangelho pleno, pentecostal, assim como se chamam, tem mais de 1 milhão. That's where I preached when there was only 6,000. E preguei nessa igreja quando tinha somente 6 I'm mil watching the membros. growth. Eu estou observando o I'm seeing what crescimento, God is doing. vendo o que Deus está And fazendo. right now they're needing a boost. E agora eles estão precisando I had a prayer de meeting um there in empurrãozinho. 2012 with about 500 university students. Eu tive em 2012 uma reunião com universitários. All one day Saturday. Todo um sábado, mais de 200 And universitários. God said to us, I want to bring revival to North Korea. E Deus nos disse que nós vamos trazer um avivamento na Coreia do I Norte. want to start it with the young people Eu in quero- Pyongyang. Eu quero começar com os jovens em Pyongyang. Then he gave us a scripture. E nos deu uma palavra. 2 Chronicles 7:14, we all know. Segunda Crônica 7:14, todos conhecemos. If my people will humble themselves Se o and meu povo se repent. humilhar, se But he arrepender. gave us 15 and 16. Mas nos deu também o versículo 15 e 16. He said, I will hear from heaven in the place where I met the people when they humbled themselves. E eu do céu ouvirei a sua prece quando eles se humilharem. That's Pyongyang. Isso é Pyongyang. That's where the revival started. É onde o avivamento um dia começou. And verse 16 says, because that place is precious to me, E God. no versículo 16 diz, porque esse lugar é precioso para mim, para Deus. God's starting to work. Deus está começando a agir. And it's starting in Pyongyang. E começando em Pyongyang. And
And right now, where the martyr died on that by the river in Pyongyang, E lá onde o primeiro mártir morreu, na beira do rio, em Pyongyang, Kim Jong-il, the father of the man now, the young man, o pai do jovem ditador Kim Jong-il, he invited a Christian educator ele convidou um educador to cristão start a university of science and technology right on that property. He gave it to them, and now they have over 3,000 students, E ele- all Christian teachers from other countries. E ele deu de presente aquela propriedade a um professor cristão, que deveria fundar uma universidade tecnológica, e hoje tem mais de 3.000 alunos, todos os professores são cristãos. And when they shut down all of the universities because he was afraid of an uprising, E quando eles fecharam as universidades, porque ele tinha medo de um levante do he sent povo, them all out into villages to help plow the ground. e ele mandou todos os professores para o campo para arar a terra. The only university he didn't was the Christian A university. única universidade que sobrou foi a universidade cristã. And he sent a letter of invitation to me E ele mandou uma carta de convite para mim. and said, I want you to come and preach at the Presbyterian church, which was his grandmother's church. They left 2 churches only there in the city. E ele disse: eu quero convidar você a pregar na igreja presbiteriana, da qual a minha avó era membro, porque eles deixaram sobreviver 2 igrejas. I'd been there before, Eu estive lá antes, but instead he passed away suddenly. mas de repente ele morreu antes de eu chegar lá. And right now there's major change coming. E agora uma grande mudança está But the Lord acontecendo. showed us that through the internet, Mas Deus nos mostrou que através da internet he was going to bring together North and South. ele vai unir o norte e o sul da Coreia. But there's always a price. Sempre há, porém, um preço. And so that was in June, Isso foi em junho, that same year, naquele mesmo ano, in November, em novembro, one of our workers was put in prison. dos nossos obreiros foi preso. Now we've been in and out of there. I talked to the leaders back in 96, telling them we would help them with their food. Em 96, a gente prometeu a eles ajudá-los com a alimentação. See, they knew who we were very well. Eles sabiam muito bem quem But he nós was an éramos. American, and they wanted somebody to negotiate. Ele queria alguém que the new negociasse leader. com os Estados Unidos, com o novo líder. And he was put in prison. E ele foi preso. So one man, the American ambassador formerly to the United Nations, said, I will go and try to get Kenneth out. E um homem que era um ex-embaixador americano nas Nações Unidas se prontificou a ir até lá para tentar libertá-lo da The head of prisão. Google said, Mr. Schmidt, Ele- I want to go with you. E no Google tem um Mr. Smith, falou: eu quero ir com você. He saw an opportunity Ele viu lá uma to oportunidade get Google into North Korea. para introduzir o Google na Coreia do Norte. And the next month after he was there, E no mês seguinte, antes dele chegar lá, they didn't get Kenneth out, but we did after 2 years. eles não conseguiram libertar o But he was- Kenneth somente depois de 2 anos. He was given a 15-year sentence. Mas ele tinha ele But thank- recebeu uma sentença de 15 anos. But notice what God was doing. Mas veja o que Deus estava fazendo. And Google then announced, the head of Google, E os chefes do Google The next então, month, anunciaram que no mês seguinte, speaking at Cambridge University in England, lá na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, he said, the way North and South Korea will unite is through the internet. ele disse: a maneira que o norte e o sul da Coreia irão se unir é através da internet. I thought, Mr. Schmidt, you were 7 months later. God told us that E aí eu disse: Mr. many months Smith, before. 7 meses antes do Senhor, Deus já havia dito isso a nós, o senhor está atrasado.
Now this is my way to introduce something. Esse é meu caminho de But introduzir first algo. let me say a little more about Korea. Deixa eu falar um pouco mais sobre a Coreia. They are now the 9th richest nation on earth in one generation. Eles agora, a Coreia do Sul, são a 9ª mais rica economia da Terra em uma geração. I was listening to the Minister of Finance in India, in Mumbai. Eu estava em Mumbai, na Índia, ouvindo o ministro das Finanças do And país. I was just looking right into his face as he was speaking. Enquanto ele estava falando, eu estava olhando na face And then he dele. made a statement. E ele disse o seguinte: He said, if Korea can become wealthy in one generation, so can India. E ele disse: se a Coreia pôde se enriquecer em uma geração, a Índia também poderá. Something boiled up within me. Alguma coisa começou a ferver And dentro de mim. I lifted up my voice, E eu levantei a minha voz, pointed to him in the face. coloquei o meu dedo na face I dele said, not without Jesus. e eu disse: não sem Jesus. He was on TV and didn't hear me. Ele estava na TV e não podia me ver, não. But I told him the truth anyway. Mas eu falei a verdade na cara dele. I had to get it out. Eu tinha que soltar isso. But I know how that happened in Korea. Mas eu sei como isso aconteceu na Coreia. And my last book is on how the Bible transforms nation, and it can do it for any nation. E o meu último livro fala de como a Bíblia pode transformar as nações e pode transformar qualquer nação. I wrote that after I'd been to every country in the world. Eu escrevi esse livro depois de visitar todos os And that's países why I'm do so mundo. passionate here. E é por isso que eu estou tão apaixonado This aqui. Bible is not catching up to the evangelism, worship, prayer movement, and all of the other movements. A Bíblia, na verdade, precisa ultrapassar todos os movimentos de oração, de louvor, de adoração, todos esses movimentos. And in 2000, Em 2000, the Wycliffe translator said it'll take 150 years for the last translation os to be done out of tradutores 7,000 da languages. Bíblia, Wycliffe disse, vai levar 150 anos para traduzir mais de 7.000 idiomas. And we thought, oh, that can't be. E aí nós concluímos, isso não pode So we've ser. been meeting together, Então nós nos reunimos, the leaders of 17 major organizations, os líderes de 7 maiores organizações. and that includes the Southern Baptists. E isso inclui os batistas do Sul. And as we've been meeting together, praying for each other, Enquanto estávamos orando uns pelos outros e nos we reunindo, started praying for Wycliffe. começamos a orar por Now they're Wycliffe. speeding it up. Agora estão apressando, acelerando o I mentioned that processo. the other night. Eu falei isso na noite passada. So they finally said it'll be 2025 E eles disseram, finalmente vai ser 2025 that we will start the last que language. nós vamos iniciar a tradução da And última just before língua. I came here, about 3 days before, 3 dias antes de eu chegar I aqui, got the word. eu recebi a notícia. We are now saying by 2020 we will start the last language. Eles diminuíram o tempo e disseram, em 2020 iniciaremos a tradução da última língua. And I'm saying, okay, Eu disse, ok. we will take on 1,800 languages Nós between vamos- now and 2020. E de agora a 2020 nós vamos traduzir 1.800 They're línguas. talking about the written language. Eles estão falando de línguas escritas. So we will do oral to oral like Robert and I are doing. Mas nós vamos fazer uma tradução oral, como o Roberto e eu estamos fazendo. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. No princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus. Now if we just record his voice Se a gente gravar a voz dele in that language that doesn't have, na língua que não tem a Bíblia, by a person that knows that com language, uma and pessoa que fala essa língua Português. e português, we can get a Bible orally to them. podemos ter uma Bíblia oral, falada. So how do we get it Como vamos fazer isso? to the people?
para as pessoas. Well, we put it on something God has provided. Então nós vamos gravar isso em alguma coisa que Deus nos proveu. Originally, the word came out orally to everybody. Originalmente a transmissão da palavra era oral, Then linguagem oral. public communication changed when they had scribes. Depois inventaram a escrita e a comunicação It would pública take a mudou. year to write a Bible. Levava um ano para escrever uma Bíblia. Then came Gutenberg. Aí veio Gutenberg. And suddenly now the masses could start to read the Bible. E agora as massas poderiam começar a ler a Bíblia. 500 years ago. 500 anos atrás. And all of the things that started out of that. E tudo que começou a partir dali. First of all, people wanted to learn to read, but it was God's word. Primeiro queriam aprender o grego, que era a palavra de Deus. Then they wanted education. Depois eles queriam cultura. And then God started giving Bible readers science. Aí deram aos leitores da Bíblia ciência. The father of modern O science, pai da ciência moderna, Francis Bacon. o Francis Bacon. I think he's a relative of mine. Eu acho que ele é meu parente, lá para trás. His name's Bacon, mine's Ham. O nome dele é Bacon, que significa toucinho, e o meu é presunto, então So são, we must be relatives somewhere. devemos ser parentes. So anyway, the 5 major sciences were all Christians. Os 5 maiores cientistas naquela época eram That had the Bible. cristãos que tinham a Bíblia. The Industrial Revolution, Aí veio a Revolução Industrial. that came out of the worship group. Saiu de um grupo de louvor, de They adoração. created the pipe organ. Eles criaram um órgão de tubos. The industrialists thought, oh, with the air, and if we put water and heat, we can have steam, and steam engines E came. aí juntaram a água, o fogo, aqueceram a água, veio o vapor e começou, então foi inventado o motor a vapor, o Because locomóvel. 20 languages in the same area of Europe Então- all got the Bible the same generation. Então todas as línguas na pequena Europa receberam a Bíblia na sua língua em uma só geração. Up to that time, the greatest missionary movement came from that. E o maior movimento missionário desde aquela época And the Western saiu dali. civilization was born. E a cultura ocidental nasceu. Now, let me thrill your soul. Deixa eu aquecer a sua alma. What's going to happen O que vai acontecer in one generation em uma geração, if the whole world in every one of the 7,000 languages has the Bible in their mother tongue? se no mundo todo 7.000 línguas terão a Bíblia, cada um na sua língua, It's o que gonna vai be acontecer? amazing. Vai ser estrondoso, Amazing. estrondoso, And grandioso. that can happen in your E generation. isso pode acontecer na sua I hope I'm geração. still around. Eu quero estar vivo ainda. But if not, I'm still going to be looking over Mas and watching it senão happen. eu vou olhar lá de cima e vou ver acontecer. Because I believe we're going to see the greatest move of God, Porque eu creio que vamos ver o maior the mover de greatest Deus, spiritual awakening. o maior despertamento espiritual. But how can they hear it even if it's oral? Mesmo como eles vão ouvir e entender, And they mesmo que can't seja read. oral, falado, não conseguem We're going to ler. put it on so they can read, Será que a gente vai imprimir so they can see animation, para que ou então animação, so they can see para films que possam ver o filme, of Bible stories uma história bíblica, like Passion of the Christ, como a paixão de Cristo, but they can also hear the Word of God, mas eles também podem ouvir a palavra de all Deus digitally on the internet. digitalmente na internet. How do we get it to them? Como é que nós vamos levar isso a eles? Well, the X team of Google, they don't have any website. O time X da Google They go all over the world looking for the biggest problem. não tem nenhum domínio, mas eles viajam o mundo inteiro para descobrir os problemas. They were told of one of the political leaders there in Hawaii, you have to talk to David Cunningham, my son. E aí alguém falou para eles que o Google deveria falar com meu filho, They talked David to Cunningham. him. Falaram com ele. And they said, we are getting ready to give a smartphone to everyone on earth that doesn't have one. E eles disseram, o nosso plano é dar um smartphone a todo habitante da Terra que ainda não tem um. By 2018, there'll be no dumb phones anymore. Então For sale. não vai
haver mais um telefone ignorante versus smart And so, na face da by terra. putting this in the hands of everyone on earth, Colocando isso na mão de cada pessoa na they're terra, expecting 4 billion. eles esperam lançar 4 bilhões. So AT&T, and there's 7 organizations now working together. São 7 companhias telefônicas trabalhando juntas agora. And the way they get their money back is advertisement. You'll see more about Coke and Nike and all that before you can use your phone. E eles vão dar de graça o telefone, mas eles querem receber o seu dinheiro através dos comerciais. Você vai ver muita Coca-Cola, Nike nesses aparelhos. And Mr. Musk, E o Mr. Musk, he's from South Africa, da África do Sul, started the Tesla electric car. começou a indústria de automóveis elétricos chamada Then he Tesla. started satellites and commercially sending up satellites. E ele está fabricando satélites e enviando ao espaço. And then he felt that he was to put the satellites low flying over every area where there is no satellite connections. Então ele está lançando satélites de baixa altitude para cobrir todas as partes que não são alcançadas por satélites de alta altitude. I was in the Antarctic with the penguins. Eu estava lá na Antártica com os pinguins. 12 different locations. 12 lugares diferentes. And a businessman gave me his phone. E um homem de negócios me deu There's o no seu fone. there's no wires, there's no towers. Não tem fios e não tem torres. I was simply using the Eu satellites. estava usando esses satélites. And it was clearer than I can get here in Curitiba Estava or Hawaii. mais claro a ligação, mais clara do que aqui em Curitiba ou no So Havaí. they can pull down the Bible in their own word, Então eles podem colocar a in Bíblia their language, em cada língua, in every place on em earth. cada lugar na terra. For the knowledge will cover the knowledge of the glory of the Lord will cover the earth Porque o conhecimento da glória do Senhor cobrirá toda a as the terra, waters cover the assim sea. como as águas encobrem o mar. So now we don't just use Gutenberg, Agora a gente não usa mais só o we use Gutenberg, Googleberg. usamos o Googleberg. We're going to get the job. We're going to get the job done with the Holy Nós Spirit. vamos terminar a tarefa com o Espírito Santo. Now, one of the things the Lord has told me to do, Mas uma coisa que o Senhor me falou para He fazer, gave me the verse in John chapter 10, me deu o versículo de João 10, 1 through 4. 1 a 4. And I am not to go over the fence, he said. I'm to go through the gate. E ele diz que eu não posso pular a cerca, o muro, eu tenho que passar pela porta. So I'm to go to leaders, E eu tenho que falar com líderes, leaders of denominations, líderes denominacionais, leaders of major organizations. líderes de grandes So I've organizações. been going and speaking to leaders all over the world. Eu tenho falado a líderes em todo o mundo. Do I have some of this on? Can we put it up on the screen? Será que dá para colocar isso na tela? I went to see the head of Southern Baptist. Eu falei com o diretor dos He lives in Batistas do Springdale, Sul. Arkansas. Ele mora em Springdale, I went do to see the Arkansas. head of the Assemblies of God. Falei com o He lives chefe in da Missouri. Assembleia de Deus em I've been Missouri. around for so many leaders. I have a whole list of Eu falei pictures I've com taken with them. muitos líderes denominacionais, And tenho uma if you lista can inteira. show the audience here some of the leaders that I've been meeting with. Será que vocês podem But projetar? then the Lord challenged me alguns to go desses where I líderes? didn't feel comfortable. Aí Deus me desafiou a ir a lugares onde não me sinto confortável. And look under papal pics if you have my deal there. But Dá uma olhadinha em People so Pics. he gave me 10 days to see 10 world leaders in religious circles. E Deus me deu 10 dias para me encontrar com 10 líderes mundiais. So I went to Egypt first Eu fui primeiro ao Egito to see the Pope of the oldest Orthodox movement. para me encontrar com o Papa da Igreja Ortodoxa mais antiga. And I just took, here he is, Aí está ele. and Tawadros II, that's his name, Tawadros. Tawadros o segundo. And I gave him the Christian Magna Carta. This is my wife. Essa é minha esposa. Dei a ele a Carta Magna Cristã, ou a 52 years we've been Constituição married. Cristã. And I took a selfie with him. E eu tirei um selfie com ele, lógico. Now, he only had 1 day notice.
E ele tinha um dia somente and he gave me an hour and a half. para me receber e me deu 1h30. But he blessed us to take the Bible to all of his people. Mas ele nos abençoou para levar, dizendo que devemos levar a Bíblia a todo o I seu took povo. a selfie here with the head of the Anglican Church, Também Welby, fiz um in selfie London. com o líder da igreja anglicana em Londres. And he's been a friend for many years. Tem sido um amigo por muitos anos. Then I went to this man, Aí eu fui falar com esse homem aí. and I gave him the Christian Magna Carta in 2 languages, English and Spanish. Eu dei a ele a Magna Carta, que é cristã, que é a Constituição cristã, em 2 línguas, no It espanhol says, e no because inglês. God so loved the E world. diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Everyone in the world has the right to hear about Jesus. Cada pessoa no mundo tem o direito de ouvir falar de Jesus. God only has one Bible book, and that's the Bible. Everyone has the right to have access. They can say no, but they have to have the right in their mother tongue. Deus tem somente um livro que se chama Bíblia e cada pessoa nesse mundo deve ter o direito de ter acesso a essa There's palavra. 5 steps. 5 passos. Then we showed him one of the Bibles that we'd put some extra tools, and it's digital now. And he said that can go to every Catholic as well. E aí ele disse, olha, essa ferramenta que vocês desenvolveram aqui da Bíblia pode ser And I espalhada took a por selfie with todos os him. católicos do planeta. I got into this selfie thing. E eu agora entrei na moda do selfie. But he gave us lots of time. E ele deu muito tempo para nós. And he said to his bishops worldwide, E ele disse aos seus bispos em todo o mundo, he said, I want every Catholic to get a Bible. eu quero que cada católico tenha uma I'm Bíblia. quoting him directly. E estou dizendo And fielmente not que put ele it on a disse. shelf. E não é para colocar na Read it every prateleira. day. Tem que ler todos os dias. And I want couples to read it together every morning. E eu quero que casais leiam a Bíblia todas as manhãs. And the parents to read it to their children every night. E os pais devem ler a Bíblia para os seus filhos Then he todas said as that noites. 3 times. E ele disse isso, repetiu isso 3 vezes. I can't tell you this without somebody hearing what I'm saying. That's why I have to tell you the exact words. Eu sei que eu estou sendo ouvido por outras pessoas, por isso que eu tenho que falar as palavras, dizer as palavras exatas do Papa. And then he told us, I gave every bishop a book of Mark. E aí, My favorite, he says, my favorite gospel. e aí ele disse, eu dei a cada bispo o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que é meu evangelho preferido. And then he went out and gave the book of Mark to all of the thousands of people out in St. Peter's E Square. lá na Praça de São Pedro, ele distribuiu o Evangelho de Marcos a milhares de pessoas. We have a window of time Nós temos uma janela do tempo, minha because gente. I met with all 10 leaders, and it was impossible to do, but without advance warning. E eu me reuni com os 10 líderes e é muito difícil porque você tem que anunciar sua visita He primeiro. told me on Monday, cell phone, no secretaries. E ele disse He na told one segunda, of our workers, falou para um dos nossos obreiros, não tem como. I'll meet you on Wednesday night. Na segunda não dá, só na quarta à noite. I'm saying I can't do that. Eu disse, eu não posso fazê-lo. Who could do that with 10 world leaders? Quem pode fazer isso com 10 líderes And yet I mundiais? saw them all in those 10 E days. naqueles 10 dias, mesmo assim, eu os via, What does apesar God das say? dificuldades. O que, é He's que saying Deus there's a está window of time, falando? don't miss it. Deus está falando a uma janela do tempo, não perca a oportunidade. Get involved. Se envolva. And I'm asking you to do something. E eu quero pedir algo, vocês fazerem algo. I've shared this with Pastor, and he's going to follow through. Já compartilhei com o pastor e ele vai fazê-lo. I've been asking people to sign their name. Eu pedi que pessoas assinem o seu nome They will pray to end Bible poverty worldwide. e se comprometam em orar para acabar com a pobreza da Bíblia, da I falta can de tell Bíblia you no when mundo todo. the Bible comes in and gets into nations and into lives, Eu quero dizer para vocês que quando a Bíblia entra em vidas e em nações, I can show it to you in history. posso mostrar isso em I toda a can show it to história, you in the present world. posso mostrar isso no mundo presente. When the Bible comes in, Quando a other Bíblia kinds of entra- poverty also leaves. Todos os outros tipos de pobreza também se vão. But I can also tell you that
that the enemy will attack you Eu like you've também never seen. posso dizer a você que o inimigo vai atacá-lo Don't como worry nunca about the antes enemy. visto. Não se importe com o inimigo. He's nothing in the presence of Ele Jesus. não é nada na presença de Jesus. Jesus is the victor. Jesus é o vitorioso. Jesus is going to have the victory. Jesus terá a vitória. And so we're going to be asking you. E nós queremos pedir a você, I'm trying to get, in the next 2 or 3 years, 1 million signatures, nos próximos 2 ou 3 anos eu quero ter 1 milhão de assinaturas, including from every nation on earth. incluso todas as nações do mundo. And it's just your signature, É só a sua assinatura, date, uma data your nationality. e da onde você é, a sua And that's going to be put nacionalidade. in the $1 billion museum in Washington, D.C., now being built. Vai ser colocado no Museu Cristão da Bíblia, que custará $1 bilhão, que está sendo construído em Washington, D.C. And I'm not stopping at 1 million E anyway. eu não vou parar em 1 milhão de But assinaturas. that's causing people to start to pray. Mas isso vai motivar pessoas a And it shows começarem the a orar. 5 steps to E eradicating Bible poverty Os in the 5 world. passos de como erradicar a pobreza da falta de Bíblias no Yes, mundo. we have to have translation. Sim, precisamos de tradução. Yes, we have to have production. Sim, precisamos de produção. Print it, put it on the internet, Impresso na internet, making all kinds of animation. animações como filmes, And then the next is delivery. e depois a entrega dessas Then Bíblias. you educate them into what the Bible is. Para que eles possam ser educados de acordo com os And the valores 5th one bíblicos. is to apply it into their Em lives. 5º lugar, é aplicar a palavra na That's sua so vida. important. É tão importante. And as a result, E como resultado, nations will be discipled. nações serão People's discipuladas. lives will be changed. A vida das pessoas será Because the Word of transformada. God is powerful. Porque a palavra de Deus It's é quick. poderosa, é grande. And it's in every book in the Bible. E está presente em cada livro da According to Bíblia. John chapter 1, verse Em 1. João capítulo 1:1. In the beginning was the No Word. início havia a palavra. The Word was with A God. palavra estava com The Deus. Word was A God. palavra era The Deus. Word came and put on flesh and dwelt among us. E a palavra se tornou carne e habitou entre nós. What's the name of the Word within the Word? Qual é o nome da palavra dentro da palavra? Come on. Who is the name Quem é o nome? of Jesus? Yes, in É the Word, Jesus within na the palavra. Word. Na palavra. Who is the one who's in every book of the Bible in various ways? Quem é que está de uma maneira ou outra presente em cada livro da Bíblia? Yes. Jesus, sim. So that's why the Bible is so É powerful. por isso que a Bíblia é tão It's poderosa. anointed. É ungida. And you'll find that Jesus is the creator E in Jesus, Genesis, você vai encontrar que ele liberator é in Exodus, o Criador em Gênesis, libertador em Êxodo. Leviticus the high Em priest. Levítico é o grande And if I had sacerdote. time, I'd go through E every se eu one of the tivesse tempo, eu books in the iria Bible. passar os 66 livros da But you Bíblia. can find him in Mas você every pode, one. vai encontrá-lo em todos eles. Let's bring Jesus to the world Vamos levar Jesus ao and mundo make sure he's also given the Bible which he's a part of, e vamos levar também a Bíblia do qual ele faz parte. available to every person on earth. Torná-la disponível a cada cidadão do mundo. These 3 popes that I just showed you, Esses 3 papas que eu mostrei para they vocês started praying together, começaram a orar juntos. and they all want this Bible to go to every one of their E people. todos os 3 querem que a Bíblia Isn't that- alcance cada that's do seu unusual. povo. Isso não é And of normal. course we expect the evangelicals to. E eu espero que os evangélicos We também expect se the unam. others too. Que os outros também se unam. There's only one that doesn't like this, Tem somente um que não gosta and he's disso. got a lot of little demons. E tem muitos pequenos demônios que o seguem. But we know through Christ we can do all that he asks us to do. Mas nós sabemos que através de Cristo podemos todas as coisas. And like God asked Abraham, Como Deus pediu a Abraão. he asked Jeremiah the same question. Fez a mesma pergunta a Is Jeremias. there anything too hard for God? Será que existe algo que é muito difícil ou impossível para Deus? What's your answer tonight? Qual é a sua resposta hoje? Não. I think we can do better than that. Será que a gente pode melhorar essa Let me ask resposta? it again. Vou fazer a pergunta de novo. Is there anything too hard for God
Será que existe algo que é muito difícil e impossível para Deus to do through you. para fazer através de você? You didn't let me finish. Você não me deixou terminar? Why did God lose power? Because I brought you into it. Deus vai ser enfraquecido se você entrar no jogo. See, in Christ, you can do all things. Em Cristo podemos todas as coisas. Those things, he said, if you will have his heart, 2 Chronicles 16, verse 9. Se você ler 2 Crônicas 16, 9, diz lá: se vocês tiverem o meu coração. Do you think his heart wants the Bible out? Vocês acham que o coração de Deus Do deseja you think God distribuir wants as Bíblias? everybody to hear about Jesus? Será que Deus quer que cada um ouça Align your sobre heart with his Jesus? heart. Alinhe o seu coração com o coração And dele. he said, then I will be strong on your behalf. E eu serei forte do teu lado. God bless you. Deus abençoe você. And I'll see you at the back. Te vejo à noite. Aleluia, não é? Que coisa tremenda. Agora, o mais importante é você saber, tem pessoas que ficam assistindo o que Deus pode fazer, e tem gente que participa do que Deus quer fazer. Teve vários discípulos que ficaram vendo Jesus andar sobre as águas, mas um disse: se tu és o Cristo, faz-me andar sobre as águas. Ele afundou, mas não teve problema, andou sobre as águas, porque a mão do Senhor o levantou. E Deus está te chamando para ser um daqueles que vão atravessar os mares, fazer a obra de Deus nessa terra. Como a gente começa? Com o coração ardendo por Jesus. Ama Jesus, ama as pessoas, ama o teu povo, e começa a fazer a obra de Deus, servir, e o Espírito de Deus vai derramar graça e poder. Eu quero terminar o culto, já está terminando, me dá um minutinho, tá? Para a gente encerrar, mas eu tenho que contar algumas bênçãos para você, antes de você ir embora. Cada noite Deus nos fez alguns desafios, e foi tremendo o que aconteceu. Na primeira noite dessa conferência missionária, o desafio foi comprar Bíblias para aquele grupo que vai estar indo para Moçambique, tá? E pela graça de Deus a gente levantou uma oferta aqui, e 1000 Bíblias serão distribuídas lá em Moçambique. Louvado seja Deus, né? Você pode aplaudir? Louvado seja o Senhor, não é? A noite passada a gente levantou uma oferta para o trabalho com os refugiados, aqueles campos de refugiados, e esse trabalho vai continuar, se Deus quiser. Eu já tenho o primeiro voluntário para o mês de julho do ano que vem. Paulo Davi vai formar uma equipe e vai para um dos campos lá trabalhar, e vai para o Líbano, lá no campo do Líbano, lá trabalhar. Esse vai ser o campo que a gente vai adotar. Eu quero voluntários para janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Tira suas férias e vai trabalhar. O que você vai fazer? Vai servir. Eu não sei o que é servir, lavar pé de pessoas, ajudar a levantar uma barraca. Eu não sei o que é, mas separa o tempo, ora por isso. Quem sabe, eu quero que todos os meses do ano que vem a gente tenha uma equipe de gente para fazer o bem, gente boa, está entendendo? E quando a gente faz isso, Deus vai levar a palavra junto, tá? E a graça de Deus vai se manifestar de alguma maneira. Então estamos trabalhando. O primeiro grupo já está lá. Paulo Davi, se vira em julho, é problema teu, tá? Depois a gente vai caminhar junto aqui, janeiro, fevereiro, e assim vai. Quem falou que ia em janeiro para lá? O Eliezer vai em janeiro, leva o grupo. O primeiro grupo você vai levar em janeiro. Já tem janeiro e julho, tá? Então agora falta fevereiro, março, e assim a gente vai caminhando. Ontem à noite aconteceu um milagre aqui. Eu sei que eu estou atrasado, mas me dá mais um minutinho, deixa eu contar esse milagre. Eu estava sentado ali, a gente ouvindo sobre a palavra de Deus, e o Igor Shimura, que é missionário entre os ciganos aqui no Brasil, ele disse assim: pastor, tem mais de 1 milhão de ciganos que não tem a palavra de Deus na sua língua, e a maioria deles não sabem ler e escrever,
E eu tenho já escrito 40 histórias, trechos da Bíblia, para a gente gravar em áudio, e a gente começar a distribuir trechos da palavra de Deus. Mas está tudo pronto, está tudo escrito, eu tenho quem faça a dublagem, mas eu não tenho estúdio para gravar, e não tenho dinheiro para depois reproduzir esse material. Bom, eu falei assim, uma coisa eu posso fazer, nós vamos começar gravando. E veio no meu coração falar com o Morbeck, né? Morbeck, você tem um estúdio, você vai gravar esse negócio. E eu não falei com ele, eu vim aqui no púlpito e falei para ele: ô Morbeck, você está enrolado aqui, você e o Paulo Davi tem uma missão e vão gravar esse negócio. Quando terminou o culto, o Morbeck veio me procurar assim, com os olhos marejados, e disse assim: pastor, quando eu construí o meu estúdio, veio um homem de Deus, estava lá na fundação, ele disse assim: esse lugar vai ser usado para levar o evangelho para as nações. E quando o Senhor falou isso para mim, na mesma hora o Espírito Santo de Deus disse para mim: agora é a hora, conta comigo, se for para gravar de manhã, de tarde, de noite, a hora que for, nós vamos gravar essas mensagens e vamos começar a produzir a Bíblia na língua dos romanos, deve ser romano, né? Dos ciganos, não é? Louvado seja Deus, é isso mesmo, querido? Aleluia, tá? Agora eu estou precisando de mais um milagre. Eu estou acostumando com milagre. Ontem à noite, o Fernando Plô, que trabalha na Espanha conosco, numa região da Espanha, disse assim, algo parecido com aquilo que você falou hoje, né? Noêmia, é assim: olha, eu sou missionário lá, mas eu só vou entender que a gente começou a fazer um trabalho de missões se cada pessoa da minha cidade receber uma Bíblia. Você falou de uma Bíblia para cada casa aqui no Brasil, e eu estou envolvido nesse projeto, com todas as denominações. Nós vamos fazer uma Bíblia para cada casa de brasileiro, em nome de Jesus. Mas ele falou assim: não dá para você me ajudar a levar uma Bíblia para cada casa da minha cidade? Então hoje, agora, nós vamos levantar uma oferta para comprar Bíblias para a Espanha, lá no norte da Espanha, na Galícia, na cidade do nosso missionário. Custa aproximadamente R$5 cada Bíblia, tá? Isso já convertendo esse negócio todo, tá? Então agora, quando a gente estiver encerrando o culto, a gente ouviu tanto do poder da palavra, tá? Então você vai nos ajudar a comprar Bíblias para a Espanha. Nós já compramos para Moçambique, e eu creio que Deus vai nos dar essa bênção aqui hoje, tá? O Fernando Plô está aqui hoje à noite, ele estava pregando, acho que numa congregação nossa. Amanhã, está falando com as crianças. Amanhã ele vai ter uma reunião comigo, eu quero dar um susto nele. Fala assim: está lá? Onde é que está o Fernando? Está lá em cima, ó, lá na galeria. Vamos começar, né? Ele chegou para mim, conversou comigo ontem, e depois ele voltou e disse assim: pastor, quando é que eu posso começar a distribuir? No Natal? Eu falei: meu irmão, vai com calma, porque eu ainda nem conversei, nem sei como é que vai ser. Ele falou assim: então na Páscoa, pastor. Eu falei: não sei se no Natal, na Páscoa, mas vamos começar hoje, tá bom assim? Então nesse momento você vai ficar de pé, nós vamos adorar a Deus para encerrar esse culto. O Eliezer tem algumas informações para você, mas fica de pé, dá a mão para quem está perto de você, como a gente sempre termina esse culto. E o grande propósito de uma conferência missionária aqui nessa igreja é que eu e você sejamos mobilizados a fazer a obra de Deus nessa terra.